Marina, em que momento da vida da criança os conflitos são só delas? A gente pode ter conflitos que são só delas desde o ventre materno, mas principalmente aí depois de uns 7 anos, né, que falam que o vínculo maior da mãe e filho vai até os 7 anos, tá? A ligação até os 3 anos é muito forte, né, principalmente com a mãe ou com a pessoa que mais está cuidando ali, né, muitas vezes a mãe não está presente, mas tem outra pessoa que ela se apega mais, né? Mas é até os 7 anos. Agora, a criança pode ter o conflito que é só dela sempre, né? Até os 7 anos a gente vai investigar, né, a mãe junto. Então a gente olha para a mãe, mas ela sempre pode ter o conflito que é só dela, tá? Criança de 12 anos muito agressiva e desafia os pais o tempo todo, ela está querendo chamar atenção. Eu não gosto muito desse termo chamar atenção, mas num modo terapêutico de falar, a gente pode falar assim que ela tá querendo ser vista assim, né? Pode ser que algo aconteceu lá atrás que ela guarda até hoje, alguma mágoa, alguma raiva, alguma falta principalmente, onde ela tá expressando ali com 12 anos, né? A agressividade, a gente sempre tem que pensar assim, poxa, a criança não nasce desse jeito, então por que ela tá desse jeito? Hoje, o meu filho, ele se torna agressivo ou emburrado, birrento, com 2 anos e 4 meses, principalmente quando eu não dou atenção para ele, ou quando eu pego o celular na mão, ou quando eu tô falando com alguém e ele quer a minha atenção e eu tô falando com outra pessoa, então ele se emburra, ele fica bravo, ele começa a me bater, né? Então pode expressar uma falta. O livro podia virar um curso. Com certeza, Luciana. Vamos caminhando devagar aí, né? Vamos devagar, mas pode virar sim, tá? Porque ouvindo você e me vendo como pais, nos sentimos muito culpados. Todo pai, toda mãe sempre vai ter uma culpa, né? A gente sempre vai carregar essa culpa. Eu mesma, né, é muito difícil para mim lidar com o sentimento de culpa. E justamente por causa do que eu falei para vocês, né? Eu estudei durante 12 anos. Eu estudei antes da maternidade. Eu fiz um monte de coisa antes da maternidade para que quando chegasse a hora o meu filho não sofresse com algumas coisas. Quando acontecia dele sofrer por essas coisas, de acontecer coisas que eu não queria, eu me culpava muito, né? Eu falava, mas como que isso está acontecendo, né? Mas a gente não tem controle, tá? E eu falo mais dentro do livro, né? Sobre tudo que eu vivi. Então, a gente nunca vai ter o controle, né? A gente nunca vai poder evitar as coisas, tá? Mas tem como a gente, por mais que as coisas aconteçam, tem como a gente saber lidar depois, né, para ajudá-los. Isso é o que mais importa. Mas evitar conflitos, evitar sentimentos, evitar o sofrimento deles, a maioria das vezes a gente não consegue. Por quê, gente? Porque depende muito da percepção de cada criança, né? Eu já participei de várias terapias, vários treinamentos, né? Formação de vários treinamentos. E ali a gente via que às vezes era uma coisa pequena, né? Diante dos meus olhos como terapeuta era uma coisa pequena, mas para aquele adulto que viveu naquela infância era uma coisa gigantesca, né? Que tinha acontecido com ele. E ele guardava isso toda a vida, né? Então, por exemplo, um caso que eu lembrei agora, né? Ficou um trauma ali para o resto da vida de isso em vida adulta, né? De uma criança que o pai, ele não queria tomar mamadeira, o pai pegou a mamadeira dele e jogou no chão. Então, num ataque de raiva, né? Totalmente impulsivo, jogou a mamadeira no chão e aquilo ficou ali marcado, né? Para aquela criança e carregou para a vida adulta. Então essas situações, por exemplo, podem ir ficando como um desamparo, como alguém que não foi amparado em alguns momentos, e vai gerando uma falta, né?
Então, tem como a gente trabalhar na vida adulta, né? Graças a Deus, hoje as terapias, os tratamentos trazem isso. A medicina germânica também está aqui para clarear e para ajudar as crianças nisso, né? E os adultos também, né, gente? Porque por mais que a gente cresça, né? Tem coisas que vão caminhando junto com a gente. Então, os profissionais, eles, graças a Deus, têm hoje ferramentas para ajudar esses adultos que sofreram lá atrás, tá? Mas por que eu fiz o livro? Né? Porque toda mãe deve ler para entender, para conseguir ajudar a criança naquele momento. Não deixar só lá para a vida adulta, né? Quanto antes a gente ajudar, melhor. Só que para ajudar a gente tem que entender o que está acontecendo. Então falta esse conhecimento nas mães, né? Muitos assim, por exemplo, a criança quando vai para a escolinha, né, começa a adoecer mais. E o que acontece aí? Será que tá pegando vírus? Será que tá pegando coisas dos outros, né? Então a medicina germânica não tem esse olhar para a doença, a gente olha de maneira diferente. A criança, antes dos 3 anos, não está preparada, né, para a escola, não está preparada para dividir brinquedos, não está preparada para estar ali sem a mãe, né? Mas é claro, passado alguns meses, ela vai se adaptando, ela vai acostumando, ela vai adoecendo menos. Mas as mães que têm esse conhecimento, né, elas conseguem ajudar muito melhor as crianças, né, com uma bronquite, com tosse, né? A gente vê muitas crianças que vão na escola precocemente com tosse, com bronquite, com alergias, né? Então a gente consegue agir ali na raiz do problema, entendendo tudo por trás.